Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar você neste momento para juntos podermos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Vou convidar você neste momento para juntos fazermos uma oração. Senhor Deus, Senhor amado, nós elevamos a voz a Ti em oração mais uma vez, te pedindo a Tua graça, o Teu amor, o Teu perdão sobre as nossas vidas. Derrama sobre nós da Tua infinita sabedoria, ó Pai, e nos ajuda, ó Deus, neste estudo da Tua Palavra, fazendo-nos compreender, entender o que esse texto, o que esta lição quer nos ensinar. Espírito Santo, ministra esta aula no meu coração e no coração deste que está ouvindo e assistindo esta aula. Eu te peço assim, encarecidamente, na dependência de Ti, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. É um prazer poder estarmos mais uma vez aqui para podermos juntos estudarmos esta lição. A revista da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. A lição é a lição de número 6, que tem como tema a teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem? Ou seja, ela já vem com uma pergunta, a teologia de Elifaz e só os pecadores sofrem? E aí, o que você me diz, meu irmão? Texto áureo diz assim: lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavraram iniquidade, semeiam mal, cegam isso mesmo. Jó, capítulo 4, versos 7 e 8. Então esta é a teologia de Elifaz. É o que ele está vendo, é o que ele começa a falar para Jó. Esse versículo do capítulo 4, versos 7 e 8, são palavras de Elifaz. A verdade prática nos diz bem assim: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Transcendente, o Elifaz, ele vai dizer para Jó que Deus é transcendente, que Deus não se importa com o ser humano desta forma que Jó está falando. Mas, como diz a verdade prática, Deus ele tem prazer em se relacionar com o homem, comigo e com você. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Jó, capítulo 4, o verso 1 adiante. Nós leremos. Você que está na sua casa, por favor, pegue sua Bíblia. Se estiver com a revista em mãos, melhor ainda. Diz assim o verso 1 do capítulo 4. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes fortificastes. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. O capítulo 15, verso 1 fala assim, na leitura bíblica em classe ainda: então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura dará o sábio em resposta à ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Jó 22, verso 1 diante. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo, prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tudo seja justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos
os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? A introdução nos diz assim: nesta lição estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Nesse sentido, veremos que para Elifaz a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Então, irmãos, conforme nós lemos, estudaremos principalmente no livro de Jó sobre o nosso amigo e irmão, por que não dizer assim, Elifaz. Sim, essa teologia que permeava no seu tempo, que regia a vida deste homem e como que a sua fala ali não teve nenhum proveito para a vida de Jó. Pelo contrário, jogou Jó mais para baixo do que ele estava. Então, nessa parte da lição que estamos estudando nesse trimestre, a partir desta lição iniciaremos o estudo da parte principal do livro, que são os diálogos de Jó com seus amigos. Elifaz, que nós estamos estudando, Bildade e Zofar. E hoje, exatamente, estaremos abordando Elifaz. Amém? E a nível de introdução, quem foi Elifaz? Da onde ele veio? Temanita, que termo é esse? Então, eu gostaria de compartilhar com você neste momento. Estava estudando e um escritor do livro Quem é Quem na Bíblia Sagrada, ele chega a dizer que esse Elifaz, ele era descendente direto de Esaú. Sim, filho primogênito de Esaú. Olha só, em Gênesis capítulo 36, o verso 4 ao 10 e o 11 ao 15, vai dizer ali sobre este filho de Esaú. Onde eu quero chegar, irmão? Elifaz é filho primogênito de Esaú, ou seja, sobrinho de Jacó, neto de Isaac e bisneto de Abraão. Quando nós começamos a estudar e você busca alguns autores do Antigo Testamento, você vai ver que eles começam a contextualizar a introdução do livro de Jó, quando ele foi escrito, vai tentar trazer ali para a época de Abraão. Note que talvez não seria o certo afirmar com certeza se fosse esse Elifaz mesmo, mas há grande indício que seja ele. Ou seja, Elifaz, o filho primogênito de Esaú, sobrinho de Jacó, neto de Isaac e bisneto de Abraão. O que significa o seu nome? Elifaz, Deus é vitorioso. Lembrando que ele é o único hebreu aqui dos amigos de Jó, que Jó também não era hebreu. Ele era o único hebreu que estava ali nesse meio, trazendo ali, tentando acalentar Jó. Ele é temanita, ou seja, da terra de Temã. A cidade de Temã ficava situada em Edom, que foi a terra dos descendentes de Esaú. A cidade de Temã, considerada uma cidade muito próxima, era uma potência na época, pois havia ali muitos sábios e entendidos daquela época. Elifaz era um deles. Então nós podemos ver que ali já existia uma teologia. Teologia, tel, Deus, logia, estudo. A grosso modo dizendo, estudo sobre Deus. Ok. Lembrando, irmãos, vale a pena nós lembrarmos aqui na introdução que esses acontecimentos do livro de Jó, ele antecede as leis lá do Antigo Testamento, as leis que Deus determinou por intermédio de Moisés. Ou seja,
quando nós olhamos para dentro do livro de Jó, que foi um dos primeiros livros a ser escritos, ele já permeava, já tinha ali uma teologia, já tinha ali uma religião sendo pregada, já tinha uma pregação ali sendo exposta. Então, nós podemos entender isso aqui, porque quando nós olhamos para certos autores, eles vão dizer que foi nessa época em que Abraão também viveu. Então fica muito claro essa teologia que ele faz seguia. Que teologia era essa? Que dogma religioso era esse que ele faz seguia? Vamos pular para o tópico seguinte e vamos entender melhor sobre a vida e esse contexto religioso de Elifaz. Tópico 1 fala-nos assim: os pecadores no contexto da justiça retributiva. Fala bem assim, o primeiro subtópico, a lei da semeadura e da colheita. O segundo subtópico, o homem colhe o que plantou. Sim, então vamos lá. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. Então ali, nós sabemos, de acordo com o livro, que eles chegam, choram, jogam cinzas em suas cabeças, rasgam as suas vestes e se compadecem com Jó, fazendo assim um jejum, uma consagração de 7 dias para tentar acalentar Jó. Eu estava estudando e vi que naquela época do Oriente, nessas terras, tinha uma teologia que se dizia que nada nem ninguém resistiria a um jejum de 7 dias. Olha só, nada, milagre algum ficaria impossível de acontecer se fizesse um jejum de 7 dias. Só que eles fazem esse jejum, não falam com Jó, ficam em silêncio, assiste tudo isso e as coisas continuam do mesmo jeito que estavam. Aí ele entra em ação e começa o seu falatório, a sua descrição ali da sua fala para Jó concernente ao que ele entendia, trazendo para si essa justiça retributiva. O que significa? Eu colho o que eu planto. São as leis, aquilo que rege, aquilo que eu faço, aquilo que eu planto, eu colho. O que eu faço vai direcionar diretamente a minha vida. Se eu faço coisas boas, se eu planto coisas boas, eu irei colher coisas boas. Se eu planto a maldade, eu irei colher a maldade. Para a nossa meditação e trazendo para mim e para você, nós podemos fazer uma pergunta: essa lei retributiva de você plantar, de você fazer as coisas certas e isso retribuir para você coisas boas, isso a Bíblia está de acordo? Sim, está. Olha só o que diz a palavra de Deus, Gálatas capítulo 6, verso 7 ao 10. Acompanhe comigo. Gálatas, capítulo 6, 7 ao 10 fala bem assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que nós plantamos, isso nós vamos colher. O verso 8 ainda diz assim: porque o que semeia na sua carne, ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ou seja, o que você planta, você colhe.
era a teologia de Elifaz. Um dos pontos da teologia de Elifaz é a justiça retributiva. Jó, você, com certeza, você fez alguma coisa de errado, Jó. Jó, não, é impossível. Aquele Jó que eu conheci e agora está colhendo esse mundo de maldade. Não, você fez alguma coisa de errado. Você tem alguma coisa errada aí, Jó. Você, com certeza, em alguma época, alguma área da sua vida, você pecou. Você pecou contra o Altíssimo. E Romanos, capítulo 12, para nos contextualizar que a Bíblia está de acordo com isso, Romanos, capítulo 2, versos 6 ao 9. Olha só o que a palavra de Deus diz. Romanos capítulo 2, 6 ao 9, fala bem assim: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e ira aos que são acontenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Ou seja, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se você tem plantado, se você tem agido desta maneira, você pode ter certeza, uma hora aquilo que você plantou vai voltar para você. E que o Elifaz errou nisso daqui, irmãos? Claro, aqui a lição vai nos deixar clara que esta lei da retributiva, da justiça retributiva, não se aplicava à vida de Jó. Sim, porque, como nós podemos ver, no primeiro capítulo de Jó, olha só o que a Bíblia vai nos dizer. Olha só o que esse homem, olha só o que Jó plantava. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem, ele era o quê? Íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então ele não plantava coisa ruim, ele não plantava pecado, ele não tinha pecado. Vou mais além, olha o que diz no verso 8, capítulo 1, verso 8, diz bem assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O que eu quero dizer com isso? O próprio Deus dando um testemunho impecável da vida de Jó. Então, Elifaz vem com esse discurso fatalista para cima de Jó. Jó, você errou, você pecou, você está colhendo o que você plantou, você está errado, Jó. E isso aqui não se aplicava à vida de Jó. Vamos para o segundo tópico aqui: o homem colhe o que plantou. Essa primeira parte do seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam o mal. Cegam isso mesmo. É o texto áureo da lição. Ele está falando: Jó, você só plantou a iniquidade, então você está colhendo o que você plantou. Isso não se aplicava à vida de Jó. Mas aqui existe uma grande diferença, irmãos. Nós temos que classificar dois acontecimentos aqui. Existem provações e existem tentações. Nós sabemos que, de acordo com o livro de Jó, Deus estava provando Jó por intermédio de Satanás, que estava tentando Jó. E aí eu trouxe algumas definições. Provação. A provação sempre vem com objetivo pedagógico para nos ensinar alguma coisa, a fim de extrair o melhor de cada um de nós.
A provação vinda de Deus tem como objetivo principal de sermos aprovados por Deus, alcançando assim um relacionamento mais íntimo com Deus. Isto nos torna mais forte em Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8. Fala bem assim: mas Deus prova o seu amor, oh aleluia, mas Deus prova o seu amor para conosco, para com você, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, muitas das vezes, temos que saber classificar o que é provação e o que vem a ser a tentação. E também existe as situações a qual nós procuramos com as próprias mãos. Sim, existem situações adversas, existem situações a qual nos leva a um desespero, a uma perca total, a qual muitas das vezes não foi nenhuma provação divina de Deus, mas sim que eu provoquei com as próprias mãos. Isso tudo está no contexto do livro de Jó. Sim, olha só, Deus trouxe esta provação para Jó, por intermédio de Satanás que queria tentar a Jó. A definição para tentação, vinda na sua grande maioria da parte de Satanás. Por que vinda da grande maioria da parte de Satanás? Porque existem essas situações a qual eu com as minhas próprias forças, com as minhas próprias vontades, procuro assim situações a qual vai me distanciar de Deus, a qual fazendo eu deslizar na área do pecado. Então agora eu corro esse risco, não é provação, mas sim cair nesta tentação. Satanás, ele por si, então ele vem com o objetivo de nos tentar para quê? Para fazermos blasfemar contra Deus. Olha só o que o livro, lá no início também, o livro de Jó nos fala. Então respondeu Satanás ao Senhor, capítulo 1, verso 9, e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Ele teme ao Senhor porque de nada, assim, do nada? Não. Aí ele continua: porventura tu não o cercasses de Sebe, e a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra de tuas mãos abençoaste a seu gado, e tem aumentado na terra. Aí o 11, ele expõe o seu objetivo contra Jó e contra Deus. Olha o objetivo de Satanás: mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás, ele é tão sagaz, meu irmão, minha irmã, que você que está me escutando neste momento, ele ainda joga para Deus, ele pede para Deus: toca o Senhor, tira lá, olha só, para ver se não blasfema contra ti. A intenção de Satanás não era matar Jó, a intenção de Satanás, não, a intenção de Satanás sempre foi distanciar eu e você da graça do nosso Deus. Sempre foi fazer essa barreira entre eu e você, entre eu e Deus, entre você e Deus. E a intenção principal: toca lá, Senhor. Ele ainda joga: toca lá, Deus. Olha só, mas estende a tua mão. Ele está falando para Deus: estende você a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema. A intenção de Satanás é ver eu e você blasfemando contra Deus, é ver eu e você contra o Espírito Santo. Aleluia! Mas Jó, em nada disso ele pecou. Jó, em nada disso ele atribuiu a Satanás. Olha só, eu acho interessante, irmão, que tem uma frase de um pastor. Ele é um pastor puritano e ministro do Evangelho. Thomas Watson viveu nos meados de 1650, mais ou menos. Ele disse uma frase que ficou marcada:
muitos dão graças a Deus quando Ele dá. Jó deu graças a Deus quando Ele tirou, quando Ele tudo tirou. Será que é fácil fazermos isso? Não. Mas aqui Jó nos deixa uma lição de pararmos de atribuir tudo o que acontece nas nossas vidas a Satanás. E é isso que ele quer. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Em nada disso Jó pecou. Jó trouxe ali, Jó ficou na sua, e a intenção de Satanás sempre foi colocar esta barreira entre você e Deus. Olha o que diz o profeta Isaías 59, de 1 ao 2. Isaías 59, de 1 ao 2. Acompanhe comigo. Isaías 59, de 1 ao 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, ou seja, os seus pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ou seja, Jó em nada pecou. Aqui, conforme eu disse, e para deixar gravado, temos que fazer esta separação. O que vem a ser aprovação, o que vem a ser tentação nas nossas vidas. Provação, Deus querendo te aprovar, Deus querendo te promover a subir um nível a mais para com Ele. Tentação é o inimigo tentando te tirar do foco de Deus para que você venha pecar contra Deus. Pulamos para o segundo subtópico da lição. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. E aqui a gente entra agora diretamente naquilo que ele começa a pronunciar contra Jó. Vamos lá. O primeiro subtópico nos diz assim, a ortodoxia engessada. O segundo subtópico nos diz assim, uma ameaça à tradição religiosa. E o terceiro, um defensor celeste. Vamos lá. Ortodoxia engessada. O que vem a ser ortodoxia? Em seu segundo discurso, ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Assim, se Jó tivesse certo a religião tradicional que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso, ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. Então, notem que, ao início do livro, eles têm uma atitude até bonita e louvável, que era se condoer do seu amigo Jó, né? Rasgam suas vestes e ali choram com o amigo Jó, mas vê que nada se muda. Então eles tentam agora de todas as maneiras achar uma falha na acusação. E agora o Elifaz começa a falar. E o que dá a entender o texto, ele é o mais velho, ele é o mais sábio dos três amigos de Jó. E ele começa o seu discurso acusando Jó. Ele começa a falar de coisas que Jó não havia feito. Mas por que ele começa a falar isso, irmãos? Ele estava preso numa ortodoxia engessada. O que é essa ortodoxia? O que vem a ser ortodoxia? Ortodoxia
rigoroso, exato ao extremo, que segue normas e regras. É fiel que se encaixa dentro de um padrão, cumprindo assim princípios, normas ou dogma. O sinônimo de ortodoxia está ligado a dogmatismo, inflexibilidade, severidade. A própria lição vai nos deixar claro que ortodoxia é uma conformidade absoluta com um certo padrão, norma ou dogma. Ou seja, ele estava dentro de uma teologia que isso permeia até os dias de hoje. Sim, se você prega a prosperidade, se você prega e vive tudo que Deus determinou, você vai colher só coisas boas. Como se isso desse direito a ele de colocar Deus na parede. Mas nós entendemos que não é assim. Como já foi dito, isso não se aplicava à vida de Jó. E isso, como eu disse, isso permeia até os dias de hoje. Vem tomando um novo nome, né? A ortodoxia engessada deste tempo aqui, que era uma teologia baseada naquilo que eu tenho, naquilo do que eu faço para ter, naquilo que eu planto e eu colho. Então ele deixa claro, olha, o que eu vi na sua vida, Jó, agora está tudo o contrário. Se você está colhendo tudo isso, é porque alguma coisa você fez de errado. E como eu disse, isso está até os dias de hoje, como a teologia da prosperidade, a teologia de você afirmar aquilo que você quer. Mas nós sabemos que não é dessa forma. A vontade suprema é de Deus. Deus é um ser supremo e a vontade nas nossas vidas que tem que prevalecer é dele e não a nossa. Olha só, na visão de Elifaz se torna uma visão fatalista. O que é uma visão fatalista? Ou seja, tudo aquilo que acontece no mundo de errado é porque pecou, é porque errou. Quem sabe nós nunca caímos nesse erro, irmãos, de olhar um determinado irmão e falar bem assim, olha a vida de fulano, olha a vida de Beltrano, por que esse irmão está passando por isso? Aí sempre vem aquela frase, né? Está em pecado, ele errou, ela errou. É uma visão fatalista, é uma visão a qual permeava nesse tempo, olha só, nesse tempo antes da lei, já estava ali presente nos tempos de Jó e estava ali jogando essa teologia engessada. E por que engessada? Porque não permite você andar de conformidade com aquilo que Deus nos auxilia. Sabe por quê? Quando nós colocamos essa teologia em prática, muitas das vezes nós anulamos a misericórdia de Deus. Vou repetir. Quando esta teologia entra em prática a toda a situação, sem fazer exceções, no caso aqui de Jó, você tira a misericórdia de Deus e bota de lado. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Jesus Cristo morreu por mim e por você. O problema do pecado no mundo já foi resolvido com o sangue de Jesus derramado na cruz. Então, quando ele faz esse discurso fatalista, aonde tudo que acontece no mundo de errado é por causa do pecado, é porque você errou. É uma visão fatalista aonde não vai chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, vai só afundar mais ainda o seu amigo Jó. E muitas das vezes nós corremos o grande risco, meu amado e querido irmão, de cair neste erro. De muitas das vezes pessoas que estão ao nosso lado, pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, que cuidam diretamente de pessoas, de termos este olhar clínico e saber dar um direcionamento para essas pessoas, para essas ovelhas, de saber se condoer, de saber escutar e não aplicar como Elifaz.
Aleluia, glória a Deus. Então, olha só, nenhum de seus discursos, segundo Elifas, uma ameaça à tradição religiosa. Segundo Elifas, ainda que o homem fosse sábio, Jó não era mais sábio em mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Ele começa a falar para Jó: por acaso você é mais velho? Por acaso você também nasceu? Você também um dia foi criança? Mas não era isso que o nosso irmão Jó estava precisando escutar. Então ele vem com essa teologia que hoje nós podemos dar nome da teologia da prosperidade. Eu tenho que ter, se eu sirvo a Deus, eu tenho que ter. A Bíblia é clara, o sol brilha para justos e injustos. Quem sabe eu estou falando para você que tem plantado tanta coisa boa, mas muitas das vezes, nós só vemos a grama do nosso vizinho sempre é mais verde do que a nossa. Continue fazendo certo, meu irmão, para Deus. Jó nos deixa esta lição. Ele perdeu tudo. Quem sabe eu estou falando para você, meu amigo, minha irmã, que tem chorado, tem espremido as suas orações no Senhor e tem falado: Senhor, a situação não muda. Mas Jó, ele não perdeu apenas um filho, mas todos os filhos. Perdeu todos os seus bens, foi tocado até a sua pele, mas em nada disso Jó pecou. Aleluia. Um defensor celeste. Neste texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, mas o homem de Uz apelava aos céus. Sua fé projeta para o alto à procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado Jesus. É o que nós podemos ver, no capítulo 19, o verso 25. Ele fala bem assim, depois que todos os amigos de Jó falaram, ele fala bem assim, lá no capítulo 19, verso 5, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele sabia, ele já apontava para o Senhor Jesus. Jó, lá naquela época, não tinha esse Redentor chamado Jesus, mas ele sabia, de algum modo ali Deus, no íntimo de Jó, ele já sabia, ele pronunciou isso. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra ao meu favor. Ei, eu estou dizendo para você, minha irmã, meu irmão, não desista, não deixa esta teologia fatalista muitas das vezes te jogar para baixo, terminar de sepultar os seus sonhos, terminar de sepultar a sua visão, terminar de sepultar você, jogar você para baixo. Mas continue firme no Senhor, continue firme em Deus. Vamos pular para o tópico 3º e assim partir para a finalização desta lição. Os pecadores diante de um Deus infinito. O primeiro subtítulo aí diz assim: Deus não se importa com quimeras humanas. O segundo título aí desse terceiro tópico diz assim: Deus caminha com os homens. Então vamos ler aqui. Em seu terceiro discurso, ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Sim, é o que diz lá no início da lição, na verdade prática. Embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem. O que é transcendente? O que vem a ser transcendente?
que se excede os limites normais e superior sublime. Sai fora do meu e o seu conhecimento. Juntando todo o conhecimento humano, não chega a essa transcendência de Deus. Deus é um ser transcendente, Deus é um ser que está muito acima do meu e do seu conhecimento. É esse o discurso de Elifaz, um dos seus segundo discurso, né? Jó, Deus é transcendente, você acha que Deus vai se preocupar com você? Não, rapaz, você está enganado. Deus está muito além disso. Sim, Deus é transcendente, mas ao mesmo tempo Ele se importa tanto comigo e com você que quer fazer parte da minha e da sua história. Ele faz tanta questão que Ele quer possuir o meu e o seu coração. Sim, Ele quer entrar e fazer morada. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Eis que estou à porta e bato. Aleluia! Glória a Deus! Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus quer entrar, por mais transcendente, por mais num nível tão alto que Deus esteja, Ele deseja fazer parte da minha e da sua vida. Jó não aceitou e mesmo assim ele interpela para Deus, ele traz as suas queixas para o Senhor. Sim. O segundo tópico, Deus caminha com os homens. Todavia, esse é apenas um lado da história. Jó está consciente que se Deus, embora grande, também caminhava com os homens. A ideia no contexto hebraico é que Jó passava a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. É exatamente isso. Não devemos temer, mas ficar diante de Deus, pois o andar com Ele é reto em Cristo Jesus. Deus caminha com os homens, sendo altíssimo, transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes. Ou seja, meu irmão, minha irmã, essa falácia de Elifaz não se aplicava a Jó. De algum modo ele tentou explicar a Jó, trazer ali para Jó o que ele entendia, o que ele estava preso nessa teologia desta época, mas não se aplicava à situação que Jó estava vivenciando. Conclusão. Acompanhe comigo. Estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional que sempre associou as desgraças ao conhecimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isto era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapôs e defendeu sua integridade e comunhão diante de Deus. Para nós finalizarmos essa conclusão, a grosso modo, de uma interpretação que eu gostaria que você tivesse neste momento, é claro que na minha simples explicação aqui, eu jamais conseguiria esgotar todo este assunto, até mesmo porque o tempo é curto. Mas o que fica de lição como uma conclusão para nós? Será que nos dias de hoje, em quem eu posso me espelhar aqui? Em quem eu estou vivendo? Em Jó? Será que eu tenho vivido o que Jó viveu? Será que eu tenho vivenciado, muitas das vezes, situações adversas? E como eu tenho agido? Conforme Jó nos ensina, atribui tudo a Deus, dê graça a Ele, continue fiel. E o principal objetivo desta lição, que é envolto do nosso irmão Elifaz,
ele nos deixa uma grande lição. Talvez eu e você estejamos no lugar dele e temos um amigo ou uma amiga que possa estar na condição de Jó. Sim, em vez de acusar, em vez de julgar a causa, pare, escute, ore, atenda-o, chore com ele. Eu me lembro, estudando esta lição, e o Senhor me fez eu me lembrar de uma história que aconteceu comigo. Um grande amigo meu e servo de Deus, uma vez me procurou e falou assim: por favor, senta aqui e me escuta. E ali ele começou a ditar tudo na sua vida, começou ali a desabafar comigo. E aquilo dali eu fui me condoendo e tentando me expressar e de alguma forma eu tentando achar alguma solução com as minhas palavras. Esse grande amigo, uma hora ele parou e falou assim: por favor, pare. Eu só preciso que você me escute. Eu só preciso que você para e me escuta. Me empresta o seu ombro para me chorar? Sim. Muitas das vezes nós estamos no lugar de Elifaz e podemos mudar o rumo à história de alguém. Note que aqui Satanás saiu de cena. O trabalho de Satanás já tinha sido feito com a objetividade de fazer Jó pecar contra Deus, mas isso ele não alcançou. Mas vêm os amigos de Jó e tentaram ajudar e acabaram atrapalhando mais ainda e afundando mais ainda Jó. Mas ele permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel em Deus. Quem sabe eu estou falando para você, meu irmão e minha irmã, que se encontra hoje na posição do nosso irmão Elifaz, né? Que pode mudar a situação ou o rumo à história de alguém. Pois é, que isso sirva de lição para mim e para você. Saiba dar uma palavra. Muitas das vezes o seu silêncio, mas o seu ombro pode ajudar muito. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a sua presença, a sua audiência. Desde já, nosso canal agradece a você. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e irmãos. E vamos orar encerrando esta lição? Senhor Deus, Senhor amado, conforme assim estudamos, ó Deus, tudo quanto teu servo Jó passou, ó Pai, quão difícil foi, mas o Senhor em tudo o ajudou. Em tudo o Senhor foi capaz de sustentar e ajudar. Deus querido, assim nós aprendemos nesta lição. Quem sabe este irmão, esta irmã que está me escutando, está na condição do que o nosso irmão Elifaz nos ensinou, que pode dar uma palavra de consolo, pode assim orar, abraçar, ajudar, até mesmo no momento ficar calado, escutar a situação a qual a pessoa adversa está vivendo, ó Pai. Deus nos ajuda, ó Pai, a ser melhor. Que esta teologia engessada que Elifaz viveu, ó Pai, e nós sabemos que até os dias de hoje se prega e se está permeada nos dias de hoje, ó Pai, mas que isso não venha fazer parte das nossas vidas, que venhamos saber discernir e ter assim o ensinamento do Senhor para as nossas vidas, sabendo, ó Pai, concretizar no Senhor um bom diálogo uns para com os outros, ó Deus, fazendo praticar, ó Pai, o amor que o Senhor nos ensinou para com o próximo. Que esse meu irmão, essa minha irmã venha alcançar do Senhor a tua graça, a sabedoria do Senhor. Introduza em nós esta lição, este aprendizado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa. Amém.